Olá, meu amigo e amiga. Estamos começando mais um Portal do José, agora há 45 dias das eleições mais importantes no nosso país nesses últimos tempos. E os assuntos, por mais variados que sejam, eles sempre terão algum tipo de conexão com esse processo eleitoral. E a grande mídia sempre tem uma influência direta nas eleições, porque ela vai influenciando os humores e a percepção da sociedade sobre determinados temas. E eles têm um sistema super sofisticado de influir nesse processo. Sem falar o nome dos candidatos, basta eles focarem em situações, em questões que são muito próximas do dia a dia da pessoa, sempre fazendo uma crítica, sempre fazendo um ressalto de uma situação que mexe com as pessoas e conectando o problema com algum tipo de governante ou algum personagem político. É uma forma muito subliminar. Agora a Rede Globo de televisão está fazendo matérias em várias partes do Brasil, perguntando ao eleitor qual é a sua percepção sobre a realidade, sobre a questão econômica, enfim. E ali sempre tem um ativismo econômico, um ativismo político, um ativismo ideológico que está sempre camuflado como sendo jornalismo, né? Mas nós estamos aqui para salientar o que acontece nos bastidores dessas notícias, né? Você que está acompanhando o nosso portal sabe que nós estamos envolvidos aí nesse processo todo. Muitas pessoas pediram, professor, coloque sempre a informação do seu número. O senhor que é candidato a deputado federal pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro do Rio de Janeiro, com Lula presidente, coloque essa informação. Pois bem, coloquei aqui esse layoutzinho aqui, embaixo o QR Code para você que está apoiando a nossa jornada, que está ficando muito conhecida, as pessoas já estão notando que nós estamos nos movimentando, quem não nos conhecia está passando a conhecer, graças a você. Olha, no sábado agora, o presidente Lula estará no Rio de Janeiro para um evento que a gente está acreditando aí, nós estamos acreditando, né, que vai ser super legal, porque se tiver o mesmo trato, né, que teve lá em São Paulo, na Vila Euclides, olha, vai ser um negócio espetacular. Então está marcado esse evento para sábado, no estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, a partir das 10 horas da manhã. Eu farei uma concentração com vocês que são aqui conectados conosco, a partir das 9 horas da manhã, nas ruas Sul América com Rua Istambul. A gente vai se organizar ali para fazermos o nosso bloquinho, né, nessa manifestação que promete ser muito legal, né? Quero agradecer a vocês porque vocês estão possibilitando a gente fazer o material da nossa jornada. Estou fazendo pouco material impresso porque eu quero mais que a gente repercuta a nossa campanha pela internet. Você que assinou, abaixo assinado aqui no nosso Portal do José, que tem o seu e-mail, você que está contribuindo na vaquinha, todos vocês vão receber algum banner para vocês compartilharem com as pessoas, tá? Isso aqui é um panfleto impresso, né, com algumas propostas nossas aqui, e uma coisa muito legal, tá? Isso aqui, gente, é um material, olha que legal. Aliás, a foto ficou muito bacana, né? Juliana Coutinho fez a foto minha aqui, ó, Guto Costa, e esse aqui é aquele material que fica colocado no para-brisa dos carros, é um material furadinho, não sei se dá para vocês verem, né? É aquele que deixa, olha, deu para pegar aqui, ó, o material furadinho, para não atrapalhar a visão, né? Tudo dentro do que prevê a legislação eleitoral, tá bom? Então, voltando aqui à nossa vaca fria, a gente pega, por exemplo, o tipo de ativismo subliminar na campanha com esse tipo de manchete aqui do Globo de hoje. Olha só que coisa, né? Então, esse é o tipo de campanha que eles fazem. Ó. Estrangeiros tiram 18 bilhões e 100 milhões de reais da Bolsa com incerteza fiscal. Investidores não têm clareza sobre planos de candidatos e miram ganhos com inteligência artificial e juros no exterior. Saída é maior desde a pandemia. Então, quer dizer que eles não têm clareza do governo Lula, do que é o governo Lula, com tudo que tem acontecido, eles não sabem nada do governo Lula, com vários mandatos de Lula na presidência, a equipe econômica, respeitando esses parâmetros todos, que nós, inclusive, somos críticos, nós somos da esquerda, né? Nós achávamos que o governo deveria ter mais enfrentamentos a essa questão. Mas justamente para não ter essas turbulências é que o governo Lula tem obedecido o jogo político, tem se colocado no jogo político dentro do possível, né, como muitos analistas têm falado. Mas isso aí parece que não é suficiente para esse mercado. Eles querem um genocida no poder, desde que o genocida, o criminoso, o que faça rachadinha, o que seja acusado como sendo um ladrão pelo Ministério Público, desde que ele
coloque na gestão da economia a Paulo Guedes, ou a Paula Guedes, né? Para ser a condutora do tesouraço em cima do aposentado, do estudante, da saúde, da educação, etc, etc, etc. Então, enfim, esse é o cenário no dia de hoje. Bom, aí tem umas coisas muito interessantes que a gente não pode deixar de salientar e até de sugerir também nesse processo, né? O presidente Lula ele está cumprindo algumas agendas, como a gente tem mostrado aqui na agenda do presidente, né? Então ele vai lá visitar algumas realizações do governo, vai salientar alguns pontos importantes que são de políticas públicas fundamentais para o nosso país, e aí isso gera algumas imagens. Mas é muito importante que a assessoria do presidente Lula nunca deixe o presidente Lula sem alguma agenda de natureza eleitoral. Por que isso? Porque quando chega no Jornal Nacional, que é o jornal mais assistido do Brasil, não dá para a gente ver, por exemplo, o tipo de menção. O presidente Lula não teve agenda hoje. Gente, o presidente Lula está em campanha 24 horas por dia, tem que ter agenda. Então, se não tem agenda para nada, SECOM, marque uma entrevista do presidente Lula em algum podcast. Vem aqui no Portal do José, vai em outro canal, vai num programa de rádio, dê uma entrevista, faça uma sabatina, enfim, faça um auê, porque de noite aí vai aparecer o presidente Lula deu uma entrevista em tal lugar onde ele salientou tal e tal coisa. Porque é espaço, gente, são coisas, não dá para ter isso. Então, enfim, não dá, não precisa ser gênio para chegar a esse tipo de conclusão, né? Mas vamos aqui a outras pautas. Já comentei com vocês que uma pauta extraordinária é tratada pela imprensa, uma coisinha menor, né? Petrobras confirma petróleo na foz do Amazonas. Veja o que a descoberta significa para o Brasil. Então, só os cadernos especializados estão cuidando disso, né? No plano político, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Isso aqui vai dar o que falar. PGR pede a André Mendonça que caso de Lulinha saia do STF e seja julgado na primeira instância. Por uma razão muito simples. Não tem ninguém com foro privilegiado para ser julgado, para ser processado junto ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, simples assim. O Lulinha não é agente do governo, não tem nada, nenhum funcionário do governo tem foro privilegiado. As pessoas estão apontadas aí, né? Porque tem um negócio muito curioso, né? Vocês pegam as notícias que estão sendo plantadas para atacar o governo do presidente Lula, eles dizem o seguinte: a amiga do Lulinha ligou para fulano. Quer dizer, a amiga do Lulinha não tem nome, não. Ninguém sabe o nome dela, né? Ninguém fala o nome. Em vez de falar assim, a empresária fulana de tal, aí sim, podem fazer um parênteses, né? A amiga de Lulinha. Tá. E eles estão jogando luzes em cima de um troço que não aconteceu. Então, quer dizer, a amiga que teria proposto um troço que chegou até uma pessoa que não deu em nada e nem poderia dar, que não tem nenhum tipo de conexão com absolutamente nada. Então, ficam requentando essa história. Então, seria fundamental que as pessoas dos veículos de comunicação, que têm algum tipo de influência, que dissesse o seguinte: olha, vamos quebrar o sigilo geral. Quebra o sigilo dessa história do Lulinha e quebra também do negócio do Vorcaro e Flávio Bolsonaro, porque, gente, há quase 100 dias sem explicar Vorcaro, Flávio é blindado por Mendonça, enquanto mídia bombardeia Lulinha. Tá dando na pinta isso aí, tá todo mundo percebendo isso. O senhor Mendonça está protegendo, né, o terrivelmente ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o terrivelmente rachador, o terrivelmente lavador de dinheiro, o terrivelmente falsário, mentiroso. Então, olha, é complicado, né? Então tem que quebrar o sigilo geral. E tem coisas aí que a grande mídia também não está focalizando, que deveria ser focalizado, né? Que é o pivô de teorias conspiratórias que conecta o clã Bolsonaro, os traidores da pátria, com os criminosos de fora do nosso país. Do que eu falo? Desse personagem, Fernando Serimedo, o consultor de Milei, que foi condenado por fraude e estafa, né? Estafa é calote, né? O tipo de calote. Por vender, o estelionato, por vender 2 vezes um mesmo apartamento. O cara já foi condenado em 2016, o estelionatário, o vigarista, bandido. E como estelionatário, ele viu que na extrema-direita, como não tem princípios, não tem nada, dava para ele arrumar uma grana. E aí, gente, isso está sendo notícia no mundo inteiro. A tentativa de feminicídio lá na Bolívia. Até a presidenta do México mencionou esse assunto. Por quê? Porque
O Serimedo, ele tem um sócio no México que fez lá um puxadinho do site dele, chamado Derecha Diário, e atacou desde o começo o governo de Cláudia Sheinbaum, com aquelas mesmas histórias. México vai virar Venezuela, que ela é comunista, é contra a família, contra Deus. É a mesma coisa, o mesmo receituário, o pânico moral, enfim, de que é a conexão com o narcotráfico. Gente, é um troço pavoroso. Só que quem está aparecendo com conexões com o narcotráfico é justamente o senhor Serimedo. Aqui no canal da Rádio 10, o Gatito, o jornalista aqui, o Gato Silvestre, ele entrevistou uma jornalista lá da Bolívia. E o que acontece é o seguinte: o Serimedo tem vinculação com o tráfico de ouro e drogas, diz Suzana Barrarano, a Gato Silvestre. O que acontece? A moça que foi quase morta, ela disse que, na entrevista que ela deu, ela foi colocando os podres todos, gente. Que esse Serimedo, olha só que coisa incrível, né? O cara, ele não tem cargo no governo da Bolívia, mas ele está em reunião ministerial. Então, do que vive esse cara? Ele ganha grana com o quê? Então, o que ela disse? Ele está envolvido em tráfico de ouro, e aí foi preso lá no aeroporto, no mesmo aeroporto que ele se locomove, né? O aeroporto de Viru, olha o nome do aeroporto, né? Viru, na Bolívia. Alguém tentou sair de lá com 186 quilos de ouro para Dubai, né? Provavelmente ele iria para Dubai e dali ele ia fazer um puxadinho ali, ele ia para Bahrein, né? Que é o lugar que os bolsonaros estão sempre frequentando, né? Porque essa turma da extrema-direita, eles têm esse polo de conexões de ladroagem e de lavagem de dinheiro por lá. E o cara foi preso. E a empresa que estava registrada tinha sido fundada um mês antes. E a namorada que foi quase assassinada, ela disse, olha, isso aí foi o Serimedo que fez, estava mandando ouro lá para fora. Mas como é que ele arruma ouro? E aí ela disse, né, que acontece o seguinte, ele está envolvido com narcotraficante. Ele está ajudando na Bolívia a que haja um desligamento dos radares que foram criados justamente para detectar esse tipo de tráfico. E aí, enquanto os radares baixam, aí o tráfico rola solto. E aí ele recebe uma grana em ouro. Gente, e como é que isso aí não é noticiado, né? Nós noticiamos isso aqui no nosso portal do José, e ainda bem que eu estou vendo gente se movimentando com isso. E o principal deles foi o Leandro Demore, que fez um vídeo que eu vou colocar aqui no nosso portal, aqui no nosso primeiro comentário, tá? Vou colocar um trechinho aqui para vocês, vamos lá. Fala, Demore. Opa, o que aconteceu com o áudio aqui do Demore? Gente, o que aconteceu com o áudio aqui? O áudio deu uma sumida aqui. Alguma coisa estranha aconteceu aqui, né? Não era para ter acontecido isso, não. Vamos ver aqui. Ah, não, pode ter sido aqui. Vamos ver aqui. Nós vamos consertar isso aqui. O Demore não vai ficar sem falar, não. Pronto, desculpa aí, gente. Aqui sabe como é que o nosso papo aqui não é editado, né? Então, fala, Demore. A prisão de um homem na Bolívia por ser o suposto mandante de uma tentativa de assassinato pode colocar a extrema-direita em péssimos lençóis aqui no Brasil nas eleições desse ano. Esse homem que você vê aí é Fernando Serimedo. Vou colocar aqui o Fernando Serimedo. Serimedo é uma espécie de consultor eleitoral, trabalhou na eleição de Javier Milei na Argentina e trabalhou muito para a extrema-direita brasileira através do contato com a família Bolsonaro aqui no Brasil em 2022. Foi ele o principal, entre aspas, especialista internacional em eleições que teria supostamente identificado fraude em algumas urnas brasileiras, principalmente as mais antigas. Pensa que não há dúvida. Nos faz pensar que não existe uma dúvida De que esta anomalia de que essa anomalia modificou o resultado da eleição no Brasil. modificou o resultado das eleições no Brasil. Agora, Serimedo está preso na Bolívia. Essa que vocês veem aí é a ex-companheira de Serimedo. Ela sofreu uma tentativa de assassinato na Bolívia. 2 homens se aproximaram dela e dispararam armas de fogo. Ela se encontra no hospital e nesse momento está dando uma série de entrevistas porque, segundo ela teme pela sua vida. Olha, e ela tem que ser protegida, essa mulher, porque, olha, a brincadeira não é fraca, não. E é o seguinte, o Serimedo reproduzia, né, até alguns dias atrás, as postagens do Bananinha. Então ele aqui todo feliz, é de excelente medida, porque eles tinham conseguido que o Trump classificasse grupos criminosos brasileiros como grupos de terrorismo internacional, né?
Ele ficou enfatizando isso. E ele tem uma vida muito complicada na Argentina. Está complicado lá porque ele ajudou o Milei, mas parece que foi traído, e denunciou o governo Milei por corrupção contra deficientes, gente. Olha, deficientes físicos, porque havia corrupção lá. Ele grampeou o cara, veja só, grampeou o cara lá e denunciou que o cara estava levando grana. Então, essa é a situação desse mundo cão da extrema-direita. Gente, eu coloco às vezes na nossa manchete aqui algumas expressões e não são sensacionalismo, não. Ontem eu falei assim que a casa caiu, por exemplo, pareceu Silas Malafaia. Nós vamos voltar a esse assunto aí, né? Porque o assunto não morreu, não. Quando eu digo que a casa caiu, é porque a casa caiu mesmo. A casa, quando cai, ela fica irreversível. Eu vou mostrar para vocês mais tarde o que está acontecendo no meio dessa história. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Olha aí o nosso QR Code para você ajudar a gente a fazer mais material, a gente circular, a gente ficar forte nesse processo. E aí o número aqui do José para você compartilhar, tá bom, gente? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Tchau!